Olá, galerinha do Jardim 2, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, se cuidando direitinho e realizando todas as atividades que a Prajana está passando. E o mais importante de tudo, é claro, que vocês estejam aprendendo bastante. A nossa aula de hoje vai iniciar lá no nosso livro na página 128. Página 128 do nosso livro. Nós estamos conversando sobre os 5 sentidos do corpo, não é verdade? Já conversamos um pouquinho sobre a visão, não é mesmo? Nas nossas aulas anteriores, e sobre o tato, né? Quais são mesmo os órgãos responsáveis pelo sentido da visão? Os olhos. E o órgão responsável pelo sentido do tato é a pele. Em sua grande maioria, as mãos, mas a pele também, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a audição. Audição. Qual que é o órgão responsável pela audição? As orelhas, né? As orelhas são os órgãos responsáveis pela audição. A orelha ela tem a parte externa, que é a parte que a gente visualiza, né? Coloca o brinco, e a parte interna, que fica lá dentro, que a gente não consegue visualizar, né? Ela é formada por toda essa parte. Tem a parte interna também, os órgãos internos, que leva, né, o som para ser processado pelo nosso cérebro. Então, através da audição é que nós percebemos e reconhecemos os sons, os barulhos, né, que são emitidos à nossa volta, que acontecem à nossa volta. Para agora um momentinho e presta bastante atenção o que você consegue ouvir neste momento. Prestou atenção? Como a Prajana está aqui na escola, na nossa sala, a Prajana consegue perceber o barulho da avenida, né? A escola está bem silenciosa, infelizmente vocês não estão aqui comigo, então a escola está bem silenciosa e a Pro consegue ouvir o barulho dos carros passando na avenida. E você, o que você conseguiu ouvir? O que vocês conseguiram ouvir? Então, a audição ela é muito importante, né? Ela processa, ela nos ajuda aí a compreender muitas coisas através da audição. Nossa atividade que começa lá na página 128, né? Ela fala um pouquinho do que a Pro falou sobre a orelha ser o órgão responsável pelo sentido da audição, e ela mostra aqui algumas figuras, algumas imagens que emitem sons diferenciados, né? Tem aqui um galo, chaves, um tambor, duas mãozinhas batendo, fazendo um toque, uma abelhinha, um violão, um cachorro, um leão, um pássaro, uma ambulância, um celular. Então, são todas figuras que emitem sons um diferente do outro, e através do som que ele emite, a gente já consegue reconhecer, muitas vezes a gente consegue reconhecer ali de onde vem o som sem que a gente precise ver, né? Que a gente precise olhar o que é que está fazendo barulho. Então, se você está paradinho, você escuta os latidos, você não vai pensar que é um leão que está passando atrás de você, não é mesmo? Você já vai saber que é um cachorro. Muitas vezes não é seu, você não conhece o cachorro, mas você sabe que vem de um cachorro. Mesma coisa se alguém tiver, vamos supor, deixa eu ver aqui as figuras que temos. A ambulância. Às vezes a gente confunde a sirene da ambulância com um bombeiro, uma polícia, mas a gente já sabe que é uma sirene, que é um desses carros que está passando na avenida, não é mesmo? Você não vai pensar que é alguém de patinete, não é? Então, alguns desses sons já nos ajudam a reconhecermos
o que está acontecendo, o que está se passando, sem que a gente precise visualizar. Então, é de grande importância, não é mesmo? Lá na página 129 do nosso livro, fala um pouquinho aqui sobre a linguagem de sinais. Vocês já ouviram falar na linguagem de sinais? Então, que nem na nossa aula da visão, conversamos um pouquinho lá, né, sobre a personagem da Turma da Mônica, a Dorinha, que ela não tinha, né, a visão dela, ela era cega, uma garota cega, mas ela tinha outros sentidos bem mais aguçados, né, para auxiliar ela no dia a dia, já que ela não tem a visão. Para a audição é praticamente a mesma coisa. Eles têm outros sentidos também bem aguçados, já que eles não conseguem ouvir, né? Então, já que eles não conseguem ouvir, como que eles iriam se comunicar com as pessoas? Então, se você está falando com uma pessoa que é surda, como que ela vai entender o que você está falando? Então, foi aí onde surgiu a linguagem dos sinais, através de gestos. Lembra da brincadeira que a gente costuma fazer bastante aqui na escola? A brincadeira de mímica. Então, é algo parecido. A gente, através de gestos, né, de movimentos do nosso corpo, a gente tenta passar ali para o amigo, sem fazer som nenhum, tenta passar para o amigo o que você está tentando representar, né? A mímica ali que você está tentando representar. A linguagem de sinais, ela é parecida, né? Ela não se trata de uma brincadeira, é algo sério, muito sério, né? Às vezes tem gente que acha uma linguagem muito bonita, é algo muito diferente, muito interessante, mas a linguagem de sinais, ela representa ali o modo de viver das pessoas que têm o problema auditivo, porque é através dessa linguagem que ela consegue compreender o mundo e tudo que acontece nele, certo? Então, vocês podem perceber que em muitos programas de TV, enquanto a pessoa está falando, sempre no cantinho da tela tem alguém ali fazendo gestos. Aquela pessoa, ela está falando praticamente a mesma coisa que aquela pessoa que você está ouvindo, né? Ali através daqueles sinais. Para que a pessoa que não tem audição, a pessoa que é surda, ela possa também entender aquelas informações que estão sendo passadas, certo? Então, lá na nossa página 130, olha só. Então, nós temos aqui, o nome da nossa atividade é Falando com as Mãos. Então, vocês vão tentar descobrir, olha só. Aqui acima nós temos esses 3 quadradinhos, né? E aqui abaixo, esses com a figura. Esses estão em branco, esses espaços estão com as figuras. Esses aqui com as figuras é para vocês recortarem, tá vendo? Vocês conseguem ver, né? O pontilhado, a tesourinha, são imagens que vocês vão recortar. E aí vocês vão tentar descobrir qual dessas 3 imagens, olha, esse aqui, né, que ele tá segurando ali o nariz com a pontinha dos dedos. Esse aqui ele balança as mãos como se fosse asas. E essa daqui, né, que ela simula como se fosse um telhadinho de casa. Então, você vai colar aqui, você vai recortar e depois você vai colar um em cada um. Aqui você vai colar o que você acha que representa uma borboleta. Aqui, o que você acha que representa uma casa. E aqui, o que você acha que representa um palhaço, tá? Que é falar com as mãos, que a gente costuma dizer é o modo que os surdos costumam se comunicar. Então, vai dar alguns exemplos para vocês. Quando os surdos eles vão bater palmas, eles não fazem assim, porque eles não ouvem o som, né? O eco das mãos batendo. Então, para eles bater palma, comemorar, é assim.
Então, se você tá fazendo assim, ele não ouve o som da sua batida. Então, quando você for bater palma para um surdo, é assim. O surdo, quando ele vai falar homem, na maioria das vezes, o surdo, quando ele vai se expressar, ele usa, ele faz movimentos que representem aquilo que chama mais atenção, que define uma pessoa, a característica de uma pessoa. Então, eu vou passar algumas palavrinhas para vocês. Então, aqui as palmas. Quando ele vai falar homem, é aqui, tá? Homem, como se fosse passar a mão na barba. Mulher é aqui, ó, no rosto, que é sensível, né? Aí, quando vai falar menino ou menina, é bem igual, bem parecido com homem e mulher. A diferença é que ele mostra que é um tamanho menor. Então, a Pro vai colocar a mão aqui mais alto para que vocês possam ver a mão da Pro, mas geralmente é mais baixinho, tá? Então, para fazer menino, é assim, ó. E mulher, geralmente eles colocam a mão mais baixa. A Pro só tá colocando aqui para que vocês consigam visualizar a posição da mão da Pro, tá? Então, menino, menina, mulher, homem, tá? Então, eles simbolizam através de gestos. Por isso que quando você vai conversar com um surdo, você precisa sempre conversar bem de frente com o surdo, olhar sempre nos olhos dele e falar pausadamente. Você não vai falar em câmera lenta, né? Vamos no mercado. Não, você vai falar em câmera lenta. Mas também não pode falar correndo. Vamos no mercado ali comigo. Ele não vai te entender. Os surdos, ele costumam muito fazer leitura labial. Então, eles prestam muita atenção no movimento da sua boca para descobrir o que você está falando, né? Se você não consegue se comunicar através da linguagem de sinais, eles prestam muita atenção no movimento da sua boca, certo? Então, por isso que você tem que falar sempre olhando para a pessoa, de frente para a pessoa, porque ela presta atenção no movimento da sua boca. Então, se você fala olhando para trás, não adianta nada, ela não ouve, então ela não tá vendo o movimento da sua boca, você não tá fazendo nenhum gesto, ela não vai te entender, tá bom? Então, se caso você conhecer alguém, chegar a conhecer alguém ou já conhece alguém, lembre-se sempre dessas dicas. Olha sempre no olho da pessoa, assim, e fala devagar para que a pessoa consiga observar bem o movimento da sua boca e sempre de frente para ela. Nada de olhar para baixo, de olhar para trás, de falar muito rápido, tá bom? Então, a Pro já explicou aqui a atividade, né, da página 130. Aqui na página 131, olha só que bacana. Olha só. Temos aqui a linguagem de sinais, né? As letras, o alfabeto, na linguagem de sinais. Então, para cada letrinha é um movimento diferente das mãos, olha só, né? O A, a mãozinha fechadinha aqui, ó. O A, o B, C, o D. Então, dá para vocês aprenderem o E, cada letrinha. Para conversar, eles dificilmente vão colocar letra por letra, né? Porque demoraria demais. Então, por isso que eles têm essas outras formas, que nem homem. É muito mais rápido eles passarem a mão no queixo para representar a barba do que eles colocarem letra por letra, né? Fazer primeiro o H, depois o O, depois o M, depois o E, depois outro M. Então, por isso que eles têm alguns gestos diferentes. Mas aqui, olha, na página 131 do livro de vocês, tem a representação letra por letra feita com as mãos, certo? Essas setinhas que tem em algumas são o movimento que tem que ser feito para que você possa representar a letra, tá bom? E aqui abaixo, então vocês vão
prestar atenção. Aí em casa vocês vão prestar atenção em todas as letrinhas, como que faz. E a Pro quer que vocês façam também. Então, olhou? Vamos fazer. Então, você vai fazer lá o A, o B, o C, tá? O D. Você vai fazer aí na sua casa, olhando aqui as imagens, para você treinar as letrinhas na língua de sinais. E aqui abaixo, olha só, temos 4 palavras escritas na língua de sinais, certo? Vocês vão ter que descobrir quais são essas palavras. Então, já dá para vocês perceberem aqui, ó, é uma de 4 letras, uma de 3 letras, outra de 4 e mais uma de 4 letras. Então, vocês vão observar a posição da mãozinha, vão procurar onde que tá a mãozinha igual essa e colocar a letrinha. Depois, qual é a segunda mãozinha? Que letrinha ela representa? E vão colocar terceira, quarta, tá? Então, vocês vão fazer isso em todos os espaços indicados aqui para descobrir qual palavrinha foi escrita em cada um desses locais, certo? Para vocês aí reconhecerem, ajudar vocês no reconhecimento do alfabeto na língua de sinais, ok? Então, essas são as atividades que vocês irão realizar hoje. A Pro pede mais uma vez que vocês façam o movimento, façam todo o alfabeto em Libras, na língua de sinais, tá bom? Treinem, porque é muito importante a gente saber, né? A gente conhecer, caso a gente venha conhecer alguém que tem alguma deficiência auditiva, né? Pra gente poder aí se comunicar, é muito interessante. Então, treinem aí o movimento de cada mãozinha e depois preencham as palavrinhas abaixo, certo? Então, essas são as atividades que vocês irão fazer hoje. Façam todas aí com bastante atenção, com bastante capricho e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pequeninos!